Queridos irmãos, Queridos hermanos, vamos seguir nosso estudo da Palavra do Senhor. vamos a continuar el estudio de la palabra del Señor. Vamos uma vez mais orar e pedir ao Senhor sua assistência nessa tarde. Queremos orar una vez más y pedir a Él que nos ayude en esta tarde. Vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, estamos aqui aos pés do Teu Filho, aquí estamos a los pies de tu Hijo, na dependência do Teu Espírito. en la dependencia de tu Espíritu. Envia sobre nós a unção necessária Envíanos la unción necesaria para compreendermos a Tua Palavra. para comprender tu palabra. Abre os olhos do nosso entendimento Abre los ojos de nuestro entendimiento para vermos conforme o Senhor vê. para ver así como tú ves. Dá-nos a visão celestial. Concédenos la visión celestial. Uma vez mais, Una vez más, em nome de Jesus. oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, Abrimos la Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el capítulo 6 versículo 29. y el versículo 29. João 6, 29. Juan 6, 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en Él que ha enviado, en Él que Él ha enviado. Ontem nós falamos um pouco a respeito da visão do nosso chamamento celestial, Ayer hablamos un poco sobre la visión de nuestro llamamiento celestial, de acordo com o apóstolo João. de acuerdo con el apóstol Juan. E vimos que o que domina a mentalidade de João, Y vimos que lo que domina la mentalidad, el pensamiento de Juan, pela revelação do Espírito Santo, por la revelación del Espíritu Santo, é a glória da união com Cristo. es la gloria que hay en la unión con Cristo. Então estudamos alguns pares de palavras Estudiamos algunas parejas de palabras que nos confirmam isso. que confirman eso. Para João, vida cristã Para Juan, la vida cristiana é vida de união com Cristo. es una vida de unión con Cristo. No que concerne ao nosso chamamento celestial, Y con respecto a nuestro llamamiento celestial, o que João tem a nos dizer lo que Juan quiere decirnos é que a igreja é a família de Deus. es que la iglesia es la familia de Dios. E como família de Deus, Y así como familia de nós Dios, temos uma marca que tenemos una marca sobre todas as outras. sobre todas las demás. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, En esto conocerán que sois mis se discípulos, tiverdes amor uns para com os outros. si tienen amor unos con los otros. Então, na visão de João, a igreja é a família de Deus. En la visión de Juan, la iglesia es la familia de Dios. Hoje vamos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. Hoy queremos hablar un poco sobre el apóstol Pablo. Nosso irmão hoje pela manhã já colocou alguns elementos Nuestro hermano por la mañana hoy ya presentó algunos elementos e nós vamos seguir com isso. y vamos a continuar con eso. Porém, antes vamos observar este versículo. Pero antes queremos observar este versículo. Observe o contraste entre o verso 28 e 29 de João 6. Observe que hay un contraste entre los versículos 28 y 29 de Juan capítulo 6. Foi feita uma pergunta para o Senhor Jesus no plural. Hicieron una pregunta para el Señor y esa pregunta fue en el plural. E essa é uma figura de nós mesmos. Esa es una figura de nosotros mismos. Sempre nos preocupamos com as obras de Deus. Siempre nos preocupamos con las obras de Dios. Que obras nós podemos fazer para Deus? ¿Qué obras podemos hacer para Dios? Qual é a nossa participação nessas obras de ¿Cuál Deus? es nuestra participación, nuestra parte en las obras de Dios? Então a pergunta foi feita com esta mentalidade. La pregunta fue hecha con esa mentalidad. Mas o Senhor Jesus, Pero el Señor Jesús, conhecendo o coração do homem, conociendo el corazón del hombre e acima de tudo conhecendo o coração de Deus, y sobre todo conociendo el corazón de e Dios conhecendo o que é a obra de Deus. y conociendo lo que es la obra de Dios. Preste atenção na sua Bíblia. Ahora preste atención en la Biblia. A resposta do Senhor é no singular. La respuesta que el Señor dio está en el singular. Ele diz assim: Él dijo: a obra de Deus. Esta es la obra de Dios. Uma obra. Es una obra. A obra de La obra de Dios é esta: es esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. que creáis en el que Él ha enviado. Parece muito simples sua resposta.
Su respuesta parece muy simple. Na verdade, ela é simples, Y de hecho, ella es simple. mas tem um conteúdo muito valoroso. Pero tiene un contenido muy valoroso. A palavra crer La palabra creer significa exatamente significa exactamente unir-se. unirse. Crer é unir-se. Creer significa unirse. Se você se lembra de Atos capítulo 11, ¿Se acuerda de Hechos capítulo 11? quando Barnabé chegou a Antioquia, Cuando Bernabé llegó hasta Antioquía, ele viu a beleza da obra de Deus ali em Antioquia. él vio la belleza de la obra del Señor allí en Antioquía. O texto diz que muitos creram no Senhor. El texto nos dice que muchos creyeron en el Señor. E se você continua lendo Ahora, si o usted capítulo 11, continúa leyendo el capítulo 11, vai dizer que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. E muita gente se uniu ao Senhor. Y mucha gente se unió al Señor. Observe essa mudança nas palavras. Observe cómo las palabras cambiaron. Primeiro, muita gente creu no Senhor. Primeramente leemos que muchos creyeron en el Señor. E depois, muitos se uniram Y ao después Senhor. leemos que muchos se unieron al Señor. Porque esse é o significado de crer. Porque de hecho ese es el significado de la palabra É creer. mais do que acreditar. Es más que creer, es un creer más intelectual, es mucho más que eso. É unir-se a. Es unirse a. Então, quando o Senhor Jesus responde que a obra de Deus é essa, Cuando el Señor respondió que esta es la obra que de Dios, creiais. que creáis. O que ele está dizendo? ¿Qué nos dijo? Que toda a obra de Deus Que toda la obra de Dios é para que nós vivamos em união com aquele que ele enviou. es que vivamos en unión con aquel que ha sido enviado por Dios. Então, irmãos, há duas coisas aqui muito importantes. Aquí tenemos dos cosas muy importantes, hermanos. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a lembrar disso. Vamos a pedir que el Señor nos ayude a acordarnos de eso. A primeira coisa já falamos ontem. La primera cosa ya mencionamos ayer. Só o Senhor pode fazer a obra do Senhor. Solamente el Señor puede hacer la obra del Señor. Essa é a primeira coisa. Esa es la primera cosa. A segunda coisa, La segunda cosa, a obra do Senhor somos nós. la obra del Señor somos nosotros. Não é algo que nós fazemos. No es algo que nosotros hacemos. A obra do Senhor somos nós mesmos. La obra del Señor somos nosotros mismos. Amados, se nós sabemos que Deus chama cooperadores, Amados, si sabemos que Dios llama cooperadores, qual é a obra de Deus? ¿cuál es la obra de Dios? Formar esses Es cooperadores. formar esos cooperadores. Essa é a obra de Deus. Esa es la obra de Dios. É por esta obra que o apóstolo Paulo agonizava. Y es por esa obra que el apóstol Pablo agonizaba. Gálatas 4:19. En Gálatas 4:19. Meus filhinhos, Hijitos míos, por quem eu sofro dores de parto, por quienes sufro dolores de parto, até que Cristo, hasta que Cristo, mesmo, el propio Cristo, seja formado em vós. sea formado en vosotros. E na maioria das versões falta uma palavra ali. En la mayoría de las versiones falta una palabra. A palavra plenamente. Y la palabra es plenamente. Ela está lá no texto original. En el texto original aparece. Que Cristo seja plenamente Que formado em vós. Que Cristo sea formado plenamente en vosotros. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. É um verso chave no assunto da obra de Deus. Es un versículo clave en el tema de la obra del Señor. Deus não perde tempo. Dios no pierde tiempo. A sua intenção Su intención é formar Cristo em nós. es formar a Jesucristo en Nós nosotros. vamos, com a ajuda do Senhor, Con la ayuda del Señor, procurar entender o que isso significa. queremos entender lo que significa eso. Talvez não hoje, Tal vez no solamente hoy, talvez amanhã ou depois. tal vez mañana o después de mañana. Vamos falar sobre o caminho da cruz. Vamos a hablar sobre el camino de la E o cruz. que significa Cristo formado em ¿Y nós. qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Mas algo precisa chamar nossa atenção desde o início. Algo tiene que llamarnos la atención desde el principio. Nosso problema não é com relação à vida de Deus. Nuestro problema no es con respecto a la vida de Dios. Se nós nascemos de novo, Porque si nacemos de nuevo, se fomos regenerados, si fuimos regenerados, nós já temos a vida de Cristo. ya tenemos la vida de Cristo. Cristo é a nossa vida. Cristo es nuestra vida. O que precisa acontecer? Entonces, ¿qué precisa ocurrir? Irmãos, é muito difícil fazer uma equação da vida espiritual. Es muy difícil escribir como una ecuación de la vida espiritual. Mas há aqui uma equação muito boa. Pero hay sí una ecuación muy buena. Vida Vida mais más disciplina disciplina igual es igual a caráter. a carácter.
Nosso problema não é a vida. Nuestro problema no es la Nós já vida. temos a preciosa vida de Cristo. Ya tenemos la vida preciosa de Cristo. Mas o quanto nós conhecemos do caminho da cruz. Pero ¿cuánto conocemos de hecho el camino de la O cruz? quanto nós conhecemos da disciplina de Deus. ¿Cuánto conocemos la disciplina de Dios? Agora, o que é a disciplina de Deus? ¿Pero qué es esa É disciplina? apenas sofrimento? ¿Será que es simplemente sufrimiento? Não. No. Há pessoas que quanto mais sofrem, Hay personas que cuanto más sufren, piores ficam. peores se quedan. Mais murmuração. Se murmuran más Más aún, quejas. se quejan. O sofrimento não nos transforma. O sea, el sufrimiento no los transforma. Nós precisamos de sofrimento, Ahora nosotros necesitamos de sufrimiento mais más palavra de Deus. la palabra de Dios. Quando o sofrimento é unido à palavra de Deus, Ahora, cuando el sufrimiento se une a la palabra de Dios, Deus nos fala através do sofrimento. Dios puede hablarnos en el sufrimiento. Então o resultado é quebrantamento. Ahí sí el resultado es quebrantamiento. Sofrimento não nos quebranta. Sufrimiento solamente no nos quebranta. Jó sofreu, sofreu e sofreu. Job sufrió, sufrió, sufrió. Quanto mais ele sofria, Y cuanto más sufría, mais ele murmurava contra Deus. más murmuraba contra Dios. Ele justifica a si mesmo Él empezó a justificarse a sí mismo e acusa Deus. y acusaba a Dios. Esse é Jó. Ese es Job. Quanto mais ele sofria, Cuanto más sufría, até que Deus começa a falar com ele. hasta que un día Dios empezó a hablarle No capítulo 32, en el capítulo 32 através de Eliú. por intermedio de Eliú. Então, quanto mais Eliú falava, Y cuanto más Eliú le hablaba, mais os olhos de Jó eram abertos. más y más los ojos de Job fueron abiertos. E Jó fechou sua boca. Y entonces Job se cayó. Aquele livro é um livro maravilhoso. Aquel libro de Job es maravilloso. Sofrimento, Sufrimiento mais a palavra de Deus más la palabra de Dios é igual a es quebrantamento. igual a quebrantamiento. Então aquela história termina bem diferente do seu começo. Y la historia de Job termina de manera muy diferente de su comienzo. Por que Eliú começa a falar apenas no capítulo 32? ¿Por qué Eliú empezó a hablar solamente en el capítulo 32? Porque Eliú é uma figura do Espírito Santo. Porque Eliú es una figura del Espíritu Santo. Assim como Elifaz, Bildad e Zofar, Así como Elifaz, Bildad y Sofar, os outros três amigos de Jó, los tres amigos de Job, são uma figura da mente, da vontade e das emoções. son una figura de la mente, de la voluntad y de las emociones. A nossa alma. O sea, nuestra alma. Quando nós começamos a sofrer, Cuando empezamos a sufrir, a nossa alma começa a falar. nuestra alma empieza a hablar. Os nossos pensamentos falam tão alto. Y los pensamientos hablan tan alto. Capítulo 3 do livro de Jó. En el capítulo 3 de Job, 6 vezes, por 6 veces, ele faz a pergunta por quê? él pregunta, ¿por qué? Por quê? ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué? Isso é o que o sofrimento faz conosco. Es eso lo que el sufrimiento hace con nosotros. E Deus não responde às perguntas de Jó. Y Dios no respondió las preguntas de Job. O silêncio de Deus El silencio de Dios é um silêncio ensurdecedor. es un silencio que nos hace sordos, de tan fuerte que es. Então, através desse trabalho, Por intermedio de ese trabajo, de esa obra, Jó foi conduzido ao verdadeiro conhecimento de Deus. Job fue llevado al conocimiento verdadero de Dios. Quando chegamos no capítulo 32, Al llegar al capítulo 32, Eliú começa a falar. Eliú empieza a hablar, Porque Eliú era o mais novo. porque Eliú era el menor. Ele seria o último a falar. Él en principio sería el último a hablar. Assim é na nossa experiência cristã. Así también es nuestra experiencia cristiana. Quando começamos a sofrer, Cuando empezamos a sufrir, nós oramos ao Senhor para que nos transforme. oramos al Señor para que nos transforme. Queremos ser vasos adequados. Queremos ser vasos adecuados, Mas muitas vezes não sabemos o que estamos orando. pero no sabemos lo que estamos orando. Mas Deus é fiel. Pero Dios es E fiel Ele responde às nossas y Él orações. responde a las oraciones Por caminhos que nós desconhecemos. por caminos que no conocemos. Então Ele trabalha as nossas vidas. Entonces empieza a obrar en nuestras vidas Usando as y circunstâncias. Él usa las circunstancias. Usando as pessoas. Él usa las personas E usa a sua palavra. y usa también su palabra. E vai trabalhando nossas vidas. Y Él empieza a trabajar en nuestras vidas. Esse, em resumo, é o caminho da cruz. En resumen, ese es el camino de la cruz. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Hablaremos más de eso después. Então, quando chega no capítulo 32, Eliú fala. Al llegar al capítulo 32, Eliú empieza a hablar. E Jó se cala. Entonces Job se calla. Eliú é o mais novo. Eliú es el menor, acuérdese. Na nossa experiência cristã, En nuestra experiencia cristiana, o velho homem el viejo hombre é o mais velho. es el mayor. O novo homem El nuevo hombre é o mais novo. es el menor. É o último que fala. Es el último a hablar. A última voz que ouvimos, La última voz que escuchamos na maioria dos casos, normalmente é a voz do Espírito Santo. es la voz del Espíritu Santo. Então, depois disso,
Después de eso, finalmente no capítulo 38, al final del capítulo 38, Deus mesmo fala com Jó, el propio Dios habla con Job sem usar nenhum instrumento, sin usar cualquier instrumento, do meio de um redemoinho. en medio de un remolino. O que fala esse redemoinho? ¿De qué nos habla ese remolino? Uma vida ascensional. Ese remolino nos habla de una vida en dirección hacia arriba, ascensional. Essa é a nossa vocação celestial. Así es nuestra vocación celestial, Nosso chamamento celestial. nuestro llamamiento celestial. Deus poderia usar qualquer outro meio, Dios podría usar cualquier otro medio, mas Ele usou o redemoinho. pero Él usó ese remolino Que fala de uma vida ascensional. que nos habla de esa vida para arriba. Esse redemoinho toma algo que está na terra e lança para cima. Ese remolino toma algo que está sobre la tierra y lo lanza para arriba. Vida ascensional. Es una vida ascensional para arriba. Escute o que Paulo diz em Filipenses 3, Ahora escuche lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 14. versículo 14. Eu prossigo para o alvo, Prosigo para la meta, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo para el Jesus. premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. A palavra soberana naquele versículo En aquel versículo esa palabra soberana é ascensional. significa ascensional, Uma para voca- arriba, para Uma cima. vocação ascensional. Es una vocación ascensional, Como um ascensor. así como un elevador, Para nos un tirar ascensor, de um nível para sacarnos de un nivel e nos levar a outro y nível. nos llevar a un nivel más arriba. Isso é chamamento celestial. Así es el llamamiento celestial. Então, irmãos, na verdade, esse assunto do chamamento celestial En la verdad, el asunto ese del llamamiento celestial não é um assunto do Novo Testamento. no es un asunto del Nuevo Testamento. É um assunto do propósito de Deus. Es un asunto que tiene que ver con el propósito de Ele Dios. sempre trabalhou a vida dos seus servos assim. Él siempre trabajó en la vida de sus siervos de esa manera. Não há outra maneira. No hay otra manera. Sempre através do caminho da cruz. Siempre por el camino de la cruz. Para que nós possamos viver uma vida ascensional. Para que podamos vivir una vida ascensional. O que é vida ascensional? ¿Qué vida ascensional A es esa? nossa vida melhorada? ¿Será que es nuestra vida un poco mejor? Não. No. Cristo formado em nós. Pero es Cristo formado en nosotros. De tal forma que nós, De tal manera que nosotros, ainda como seres humanos, aunque seamos seres humanos, como filhos de Deus, como hijos de Dios, podemos ter a mente de Cristo, podemos tener la mente de Cristo, as afeições de Cristo, los afectos de Cristo, amando o que Cristo ama amando lo que Cristo ama e nos aborrecendo do que Cristo aborrece. y odiando lo que Cristo odia. E podemos ter os desejos de Cristo, Y tener así los deseos de Cristo, desejar o que Ele deseja. desear lo que Él desea. Oh, irmãos, que sublime salvação. Qué salvación sublime Por es. isso o livro de Hebreus diz que essa salvação Por eso que el libro de Hebreos nos dice que la salvación é uma tão grande es una salvação, salvación tan grande, porque atinge todas essas esferas. porque toca todas esas esferas. Não é a questão de sermos regenerados, No es solo la cuestión de ser regenerado, aprendermos algumas coisas, aprender algunas cositas, aprendermos algumas doutrinas, aprender algunas doctrinas, irmos para o seminário. ir para un seminario. Então estamos prontos para a obra de Deus. Entonces finalmente estamos listos para la obra de Dios. Essa não é a escola de Cristo. Esa no es la escuela de Cristo. O chamamento celestial El llamamiento celestial nos colocou na escola de Cristo. nos colocó en una escuela, la escuela de Cristo. Ainda hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos ver como essa escola funciona. Hoy, con la ayuda del Señor, queremos ver cómo funciona esa escuela. Mas primeiro precisamos ver alguma coisa sobre Paulo. Pero primero tenemos que leer algunas cosas sobre Pablo. Então, já foi dito essa manhã Ya nos dijeron esta mañana que quando nosso Senhor encontrou Paulo no caminho de Damasco, que cuando el Señor encontró a Pablo en el camino para há Damasco, uma palavra no capítulo 9 de Atos que é muito interessante. hay una palabra en el capítulo 9 de Hechos que es muy interesante. Diz que Saulo respirava ameaças contra o povo de Deus. Dice que Saulo respiraba amenazas contra el pueblo de Dios. Aquela palavra respirava ameaças, Esa palabra respiraba amenazas. muito interessante. Es interesante. A ideia que nos transmite La idea que está por detrás era que esse Saulo de Tarso es que ese Saulo de Tarso era tão forte, era tan fuerte, tão determinado, tan determinado, tão
obstinado obstinado, que ele saiu de Jerusalém que salió de e Jerusalén, foi para Damasco fue hasta Damasco como um touro como un toro, que abre as suas ventanas que abre sus ventanas e respira como y agressivamente. respira, ofega agresivamente. Essa é a palavra. Esa es la palabra. Saulo respirava ameaças. Saulo respiraba amenazas. Então esse touro bravo Ese toro bravo saiu de Jerusalém salió de Jerusalén e foi para Damasco. y fue hasta Damasco. O que aconteceu no caminho? ¿Qué ocurrió en el camino? Aquele que cativava Aquel que cautivaba se tornou um cativo, se tornó cautivo, o prisioneiro de Cristo el Jesus. prisionero de Cristo Jesús. Qual o motivo? ¿Por qué motivo? A visão celestial. A causa de la visión celestial. Aqueles que estavam com ele não ouviram coisa nenhuma, Aquellos que estaban a su alrededor no escucharon cosa ninguna, não discerniram nada. no entendieron, no discernieron nada. Porque o que o Senhor buscava naquele caminho de Damasco Porque lo que el Señor mismo buscaba en aquel camino para Damasco era um vaso específico. era un vaso muy especial. Agora pense na qualidade desse vaso. Piensa en la calidad de ese vaso. Sabe o que ele fala sobre ele mesmo? ¿Sabe lo que dice sobre sí mismo? Lembra-se de 1 Timóteo capítulo 1? ¿Se acuerda de 1 Timoteo capítulo 1? Eu era blasfemo Yo era blasfemo, e insolente insolente e perseguidor da y igreja. perseguidor de la iglesia. Mas aprove a Deus revelar para mim a sua misericórdia. Pero le aplació a Dios revelar a mí su misericordia para que eu servisse de modelo. para que yo fuera un modelo. Que palavra especial. Qué palabra tan especial. Eu servisse de modelo. Yo fuese un modelo. Porque esse era Saulo de Tarso, Ese era Saulo de Tarso, o mais obstinado dos obstinados. el más obstinado de entre los obstinados. Então o que Deus fez com ele? ¿Qué hizo Dios con él? Forjou um vaso. Él formó un vaso. Agora nós vamos gastar algum tempo aqui Queremos gastar un tiempo aquí para ver como isso aconteceu. para ver cómo lo hizo. Em primeiro lugar, En primer lugar, já vimos um pouco pela manhã. ya vimos un poco esto por la mañana. Saulo ficou cego Saulo quedó ciego 3 dias. por 3 días. Aquele que achava que via todas as coisas. Aquel que creía que veía todas las cosas. Ele discernia todas as Él coisas. entendía y discernía todas las cosas. Ele ficou cego Él se quedó ciego 3 dias, por 3 días. no qual não comeu nem bebeu. Y durante esos 3 días ni comió ni bebió. O que estava acontecendo com Saulo? ¿Qué estaba ocurriendo con Saulo? Algo estava sendo impresso no seu espírito. Algo estaba siendo impreso en su espíritu. Essa é a visão celestial. Esa es la visión celestial. Esse é o primeiro passo. Es el primer paso. É algo que o Espírito Santo apenas Es algo que solamente el Espíritu Santo ele pode tomar puede tomar e imprimir no nosso e espírito. imprimirlo en nuestro espíritu. Essa é a visão celestial. Eso es la visión celestial. Mas em primeiro lugar, Pero en primer lugar, isso é como um germen, uma semente, es como si fuera una semilla e ela precisa se desenvolver. y precisa desarrollarse. Vamos prestar atenção aqui. Vamos a prestar atención. Por que nosso Senhor não usou Saulo de Tarso imediatamente? ¿Por qué el Señor no usó a Saulo inmediatamente? Porque embora houvesse uma visão impressa no seu espírito, Porque aunque es verdad que ya tuviera una visión impresa en su espíritu, ele não estava pronto. él aún no estaba listo. Quanto tempo se passou ¿Cuánto tiempo pasó entre a estrada de Damasco entre aquel hecho en la estrada de Damasco, y la en el iglesia- camino de Damasco, e a igreja de Antioquia? y la iglesia de Antioquía? Atos 13, En Hechos capítulo 3, onde Saulo estava donde estaba Saulo, como dos profetas e mestres. él era uno de los profetas y uno de los maestros. 11 anos. Se pasaron 11 años. Ó, irmãos, esse é um dado muito importante. Ese es un número muy importante. Por quê? ¿Por qué? Porque nós achamos que se já ganhamos algo do Senhor, Porque nosotros pensamos, bueno, si ya ganamos alguna cosa del Señor, nós já estamos prontos como vasos. bueno, do ya Senhor. estamos listos como vasos. Não. No es así. Há muito trabalho a ser feito. Hay em nós. mucho trabajo, mucha obra que el Señor tiene que Nós hacer. somos a obra de Deus. Somos nosotros la obra del O Señor. que Ele precisa fazer em nós? Lo que Él necesita hacer en nosotros Forjar es formarnos caráter em nós. un carácter, O caráter de el Cristo. carácter de Cristo. Porque apenas com a visão celestial, Solamente con la visión celestial, mesmo sendo a visão celestial, aunque sea la visión celestial, a nossa carne nuestra carne tem a capacidade de andar junto com ela. tiene la capacidad de andar juntito con la visión celestial. Essa é a triste notícia. Esa es una noticia triste. Quando nós olhamos para a igreja dos Coríntios, Cuando miramos hacia la iglesia de Corintios, escute o que Paulo diz. escuche lo que dice Pablo. Vocês foram enriquecidos em Cristo, Vosotros fueron enriquecidos en Cristo, em toda palavra, en toda palabra, em todo en conhecimento. todo el conocimiento. Não vos falta nenhum dom. No se les hace falta ningún don. 1 Coríntios capítulo 1.
1 Corintios capítulo 1. Leia de 5 a 7. Lea de 5, versículo 5 a versículo 7. Então essa era uma igreja rica nesse sentido. Era, en ese sentido, una iglesia muy rica. Rica de palavra, de conhecimento e de dons. Rica de palabra, de conocimiento y de dones. Mas havia mais uma coisa da qual essa igreja era rica. Pero había más una cosa de que esa iglesia era tan rica. Rica de carne. Era rica de carne. Havia muita carne Había nessa mucha igreja. carne en aquella iglesia. Então quando Paulo escreveu para essa igreja, Entonces, cuando Pablo escribió para la ele iglesia, disse: eu decidi él dijo, decidí nada saber entre vós, no conocer, no saber nada entre ustedes, senão Cristo a no ser a Cristo e este crucificado. y este crucificado. O que fica claro para nós? ¿Qué está claro para Os nosotros? coríntios não conheciam o caminho da cruz. Que los corintios no conocían el camino de la cruz. Por isso havia entre eles inveja, Por eso ellos tenían celos unos de los otros. ciúmes. Celos, E Paulo envidias. olha para aquela assembleia Entonces Pablo, cuando mira aquella asamblea, e diz: vós sois carnais dice, ustedes son carnales, e vosotros son andam carnales, segundo o homem. y andan segundo el hombre. Palavras fortes. Son palabras muy fuertes. Essa é a igreja de Deus, Esa es la iglesia de Dios. mas anda segundo o homem. Pero anda segundo el hombre. Por quê? ¿Por qué? A falta do trabalho da cruz. Porque les faltaba la obra de la cruz. Então, irmãos, com a ajuda do Senhor, Con la ayuda del Señor, nós vamos gastar tempo nesses dias que virão, queremos gastar tiempo en los días próximos también, buscando a ajuda do Espírito Santo, buscando la ayuda del Espíritu Santo para que entendamos o caminho da cruz. para entender ese camino de la cruz. É o único caminho da igreja. Es el único camino de la iglesia. É o único caminho para avançarmos no propósito Es de el Deus. único camino para avanzar en el propósito de Dios. É o único caminho na obra de Deus. Es el único camino en la obra de Dios. Tudo que nós colocamos nas mãos do Senhor Jesus, Todo que colocamos y depositamos en las manos del Señor Jesús, Ele quebra. Él quiebra. Porque pão inteiro Porque un pan que esté entero não pode alimentar a outros. no puede alimentar a otros. O que Ele quer fazer conosco Lo que Él quiere hacer con nosotros é nos quebrar, es quebrarnos, transformar-nos, transformarnos y conformar-nos, conformarnos. imprimindo caráter em nós, O sea, imprimir un carácter en nosotros para que a expressão da nossa mentalidade, para que la expresión de nuestra mentalidad, dos nossos pensamentos, de nuestros não pensamientos, sejam os nossos no pensamentos, sean nuestros mismos, nossos desejos, nuestros deseos, não sejam os nossos no desejos, sean nuestros mismos, nossas afeições. nuestros afectos. Irmãos, quanto desequilíbrio temos no terreno das afeições? ¿Cuánto desequilibrio tenemos en nuestros afectos? Quanto desequilíbrio? ¿Cuánto Nós desequilibrio? nos emocionamos tanto com aquilo que não é Cristo. Nos emocionamos con cosas que no son Cristo Somos tão frios para com aquilo que é y Cristo. somos fríos muchas veces para aquello que es Cristo. Desenvolvemos relacionamentos que não conferem com a liderança do Espírito. Desarrollamos relacionamientos que no conferen, no son compatibles con el Espíritu. Por quê? ¿Por qué? Porque somos emocionais, Porque somos emocionales, governados pelas emoções. somos gobernados por las emociones. Então o caminho da cruz El camino de la cruz é o único caminho es el único camino para que Deus obtenha sua obra. para que Dios alcance su obra. Falamos tanto sobre obra de Deus, Hablamos tanto sobre la obra de mas Dios, consulte o seu próprio coração. pero consulte su propio corazón. Quantas vezes você já ouviu falar sobre o caminho da cruz? ¿Cuántas veces ya escuchó hablar sobre el camino de la cruz? Nós deveríamos inverter isso. Eso debería ser lo contrario. Nós não podemos ter a obra de Deus No podemos tener la obra de Dios sem o conhecer e andar no caminho da cruz. sin conocer y sin andar en el camino de la cruz. Então o Senhor toma o vaso Saulo de Tarso Entonces el Señor tomó a ese vaso llamado Saulo de Tarso e a vida dele é dividida em 3 períodos de 11 anos. y la vida de ese vaso puede ser dividida en 3 periodos de 11 años. São 33 anos, Son 33 años. desde a estrada de Damasco até o martírio de Paulo. 33 años desde el camino a Damasco hasta su martirio y su muerte. É muito interessante você estudar isso. Es muy interesante estudiar eso. Muito instrutivo. Trae mucha instrucción. O que aconteceu nos primeiros 11 anos? ¿Qué ocurrió en los primeros 11 años? Vamos usar uma palavra. Usaremos una palabra sola. Paulo estava crescendo. Pablo estaba creciendo. Na segunda fase, En la segunda fase, Paulo estava pregando. en la segunda etapa, Pablo predicaba. Mas lembre-se, Acuérdese, isso depois de 11 anos. eso solo ocurrió después de 11 años. Então ele saiu de Antioquia para pregar. Entonces fue que salió de Antioquía para predicar A obra de Deus. la obra de Dios. As viagens missionárias. Son los viajes misioneros. 11 anos.
11 años pregando. predicando. E os últimos 11 anos, Y los últimos 11 años, quase todos, casi todos, Paulo passou na prisão. Pablo se las pasó en la prisión, Que en la coisa cárcel. tremenda é essa? Qué cosa tremenda. Deus ousa lançar os seus maiores embaixadores Dios osa colocar sus mejores embajadores, los mayores, em cadeias. en cadenas. Por quê? ¿Por qué? Porque Deus não nos chamou para sermos os seus obreiros. Porque Dios no nos ha llamado para ser sus obreros. Ele nos chamou Él nos llamó para nos derramarmos para Ele mesmo. para que nos derramemos para Él mismo. Esse é o objetivo do Evangelho. Ese es el objetivo del Evangelio. Quando Maria de Betânia, Cuando María de em Betania, João capítulo 12, en Juan capítulo 12, e os outros evangelhos também registram, también los otros evangelios lo nosso Senhor registran. Jesus foi pernoitar no lar de Betânia. El Señor Jesucristo fue a pasar la noche allí en Betania. E o lar de Betânia é uma miniatura da igreja. Aquel hogar de Betania es como una miniatura de la iglesia. O que o Senhor Jesus tinha ali em Betânia? ¿Qué tenía el Señor Jesucristo ahí en Betania? Em primeiro lugar, En primer lugar, um coração que o amava, un corazón que le amaba, Lázaro. a Lázaro. Ouvidos que o ouviam, Oídos que le escuchaban, Maria. María. E mãos que o serviam, Y manos que le servían, Marta. Marta. Mas não inverta a ordem. Pero no cambie el orden. Primeiro, um coração que o ama, Primeramente, un corazón que le ama. ouvidos que o ouvem, Después, oídos que le oyen. e depois mãos que o Y servem. finalmente, manos que le sirven. Quando Marta procurou alterar essa ordem, Cuando Marta intentó cambiar el orden, o Senhor repreendeu a Marta, el Señor, acuérdese, le arrepintió. porque o foco não está no serviço. El foco no está en el servicio. Aquele texto é muito curioso, Aquel texto es muy curioso. porque a ideia que o texto nos dá La idea que el texto nos da é que tanto Maria como Marta estavam sentadas aos pés do Senhor. es que tanto María como Marta estaban a los pies del Señor sentadas. Não apenas Maria. Y no solamente Porque há María. tempo no verbo ali El verbo es usado en una conjugación que diz que Maria permaneceu sentada. que dice que María permaneció sentada. E por que a Bíblia registra isso? ¿Por qué la Biblia coloca de esa Porque manera? muito provavelmente Porque probablemente Marta estava sentada. Marta también estaba sentada. E num dado momento Marta se levantou, Pero en un dado momento Marta se levantó, mas Maria permaneceu sentada. pero María continuó sentada. Então nosso Senhor disse: Marta, Marta, Entonces el Señor le dijo, Marta, Marta, andas inquieta e agitada estás inquieta, agitada e preocupas com muitas y te coisas. preocupas con muchas Você cosas. vê de novo o plural aí? ¿Ves el plural ahí? Que faremos para realizar as obras de Deus? ¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? Esse é Marta. Esa es Marta. Mas o Senhor aplica o singular aí de novo. Una vez más el Señor usa el singular. Uma coisa, Una cosa, uma só coisa una sola cosa te é necessária. te es necesaria. Tua irmã escolheu a melhor Y parte. tu hermana elegida esa mejor parte. Essa nunca lhe será Y esa tirada. nunca jamás le será retirada. Qual foi o problema de Marta? ¿Cuál fue el problema de Marta? Não é que ela não ouviu o Senhor, No es que él no había escuchado al Señor, é que ela não ouviu completamente. pero no lo escuchó hasta el fin, completamente. Sabe o que significa a palavra obediência? ¿Sabe lo que significa la palabra A obediencia? raiz dessa palavra no latim, La raíz latina de esa palabra, ab audire, ab audire, significa ouvir completamente. significa oír completamente. Nós só podemos obedecer o Senhor Solo podemos obedecer al Señor se nós ouvimos completamente. si oímos completamente. Não ouvir como Marta, No como Marta, mas ouvir como Maria. pero oír como María, Assentados aos pés do Senhor. sentados a los pies del Oh, Señor. irmãos, essa é nossa sublime vocação. Ah, hermanos, esa es nuestra sublime vocación. Nós deveríamos hesitar em dar qualquer passo, Tendríamos que tener miedo de dar cualquier paso, porque nós não fomos chamados para dar esses passos. porque no hemos sido llamados a dar esos Na pasos. verdade, fomos chamados para estar assentados, Hemos sido llamados para quedarnos sentados. porque a obra é de Deus. La obra es de E Dios. só Deus faz a obra de Y Deus. solo Dios hace la obra de Dios. Se Ele vai usar cooperadores, Si Él va a usar cooperadores, então esses cooperadores têm que ter um ouvido enorme, entonces los cooperadores tienen que tener orejas bien grandes, orelhas como de elefante, orejas como de elefante mas pés muito pequenos. y pies pequeñitos. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. Que el Señor nos ayude a comprender eso. Então, para que Paulo chegasse à maturidade, Para que Pablo pudiera llegar a la madurez, 11 anos assentado. entonces tuvo que pasarse 11 años sentado. Se você ler Gálatas capítulo 1, Si usted lee Gálatas capítulo 1, apenas algumas referências rápidas. entonces les voy a mencionar algunas referencias rápidamente. Lá diz que Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia. Allí dice que Pablo se pasó 3 años en el desierto de la Arabia.
Só Deus podia fazer isso. Solamente Dios podía hacer eso. Nós não faríamos isso. Jamás haríamos eso nosotros. Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, vaso tão especial. vaso tan especial. Ele era o perseguidor. Él era un perseguidor. Agora ele é cativo de Cristo. Ahora está cautivo de Cristo. Não há nada mais necessário Nada más es que necesario esse homem saia falando, para que ese hombre empiece a hablar, saia pregando, a predicar, para que todos possam conhecer a Cristo. para que todos conozcan a Cristo. Mas esse não é o método de Deus. Ese no es el método de Dios. Então ele toma Paulo Entonces él tomó a Pablo e coloca Paulo no deserto da Arábia. y lo puso en el desierto de Arabia. Quem sabe ele estava pregando para os bodes e cabritos no deserto. Tal vez estuviera pregando para las cabras y las ovejas. E isso nos faz lembrar de Moisés. Eso nos hace recordar de Moisés. Assim que Deus forja os seus vasos. Es así que Dios forma sus vasos. Moisés Moisés e Paulo. y Pablo. Eles representam Los dos o representan clímax da revelação do Velho e do Novo el Testamento. clímax de la revelación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Moisés e Paulo. Moisés y Pablo Dois vasos singulares. son dos vasos tan especiales, O únicos. que Deus fez com Moisés? ¿Qué hizo Dios con Moisés? 3 fases, períodos de 40 anos. En Moisés encontramos 3 periodos, etapas de 40 años. Onde elas estão? ¿Cómo están? Atos capítulo 7. En Hechos capítulo 7, Na pregação de Estevão. en la predicación de Esteban. É Estevão que vai nos dizer Esteban nos dice que Moisés viveu 3 fases. que Moisés vivió 3 etapas, De 3 40 fases, anos cada uma. de 40 años cada una de ellas. Exatas. Exactas. Por que 40? ¿Por qué 40? 40 fala de um período de provas e de testes. Porque 40 es un número que nos habla de un periodo de probaciones, de pruebas. O Senhor Jesus passou 40 dias no deserto. El Señor Jesucristo pasó 40 días en el desierto. Esse é o significado de 40. Ese es el significado del número 40. Nosso irmão, pela manhã, nos lembrou que Moisés passou 40 anos no Egito. Nuestro hermano nos hace acordar esta mañana que Moisés pasó 40 años en Egipto. Uma mente tão instruída Entonces tenía una mente instruida na arte e na cultura dos egípcios. en arte y en la cultura de los Tão egipcios. preparado Él estaba muy preparado para os homens, para los hombres, não para Deus. pero no para Dios. Então, quando ele entendeu algo do propósito de Deus, Cuando él entendió algo del propósito de Dios, ele viu um egípcio enfrentando um judeu entonces vio a un egipcio maltratando a un judío e ele matou o egípcio, y él lo mató al judío, porque ele é o libertador. al egipcio, porque él era libertador E o povo de Deus estava sendo tocado, y el pueblo de Dios estaba siendo tocado, mas isso não servia para Deus. pero eso no le servía a Dios. Então Deus tomou Moisés. Entonces Dios tomó a Moisés. E em Êxodo 3 há uma expressão muito interessante. En Éxodo 13 hay una expresión muy interesante. Êxodo 3. 3. Se você ler o primeiro versículo, Si se lee el primer versículo, lá diz que Deus tomou a Moisés ahí dice que Dios tomó a Moisés, e ele apacentava o rebanho do seu sogro. él cuidaba del rebaño de su suegro. Você viu o que Moisés foi fazer? Vio que Moisés fue a hacer, Ele foi pregar para as ovelhas e para os cabritos. fue a predicar a las ovejas y a los cabritos. Ele apacentava o rebanho de Jetro, Entonces él apacentaba el rebaño de su suegro, atrás do deserto. por detrás del desierto. Essa é a palavra no texto original. Es así que dice el texto original. Na nossa versão diz, En nuestra versión dice, no lado ocidental do deserto. del lado occidental del A desierto. palavra literal é atrás do deserto. Pero la palabra literal es por detrás del desierto. Irmãos, no deserto não há nada. En el desierto no hay nada. O que será que há atrás do ¿Qué deserto? será que hay por detrás del desierto? Nada e nada. Nada y nada, menos aún. E ali Moisés ficou Fue ahí que Moisés quedó 40 anos. por 40 años. Qual é a primeira lição na escola de Deus? ¿Cuál es la primera lección en la escuela de Dios? Não é aprendizado, No es el aprender, é o desaprendizado. pero es el desaprender. Porque nós somos tão intoxicados, Estamos muy intoxicados. cheios de tantas coisas. Estamos tan llenos de tantas cosas. Então o trabalho da cruz entra aí. Entonces el trabajo de la cruz entra exactamente ahí. Pela palavra de Deus. Por la palabra de Dios. Renovando os nossos pensamentos. Renovando nuestros A pensamientos. espada, a palavra de Deus como uma espada eficaz. Es una espada muy eficaz Que divide alma e que espírito. divide el alma del espíritu. Separando aquilo que é nosso e aquilo que é Cristo mesmo. O sea, separa lo que es nuestro de lo que es de Cristo mismo. Separando o terreno do celestial. Separando lo que es terrenal de lo celestial. O que é carnal, o que é espiritual. Lo que es carnal de lo que es espiritual. Essa separação é muito delicada. Esa separación es muy delicada. É necessário um habilidoso cirurgião. Entonces es necesario que un habilidoso cirujano Um cirurgião plástico. plástico
que saiba trabalhar com aqueles bisturis tão pequenos, que sepa trabajar, manosear los bisturíes pequeñitos, para fazer cortes tão exatos. para hacer cortes muy precisos, muy Esse é o nosso exactos. Senhor Jesus. Así es nuestro Señor Jesús. Porque em nós a carne e o espírito Porque en nosotros la carne y el espíritu são tão misturados. están muy mezclados. A carne é tão sutil. La carne es muy sutil. Por trás de nossas melhores Y motivações por detrás de nuestras mejores motivaciones está a carne, está nuestra carne, tentando penetrar, tentando entrar, tentando chamar atenção para si. llamar la atención para sí misma. Essa é a carne. Esa es la carne. Ela é tão oculta, Es tan oculta, tão sutil. tan sutil. Jeremias 17:9. En Jeremías 17:9 Enganoso é o dice que coração, engañoso es el corazón del hombre, mais do que todas as más que coisas, de que todas las cosas, e é desesperadamente corrupto. y es desesperadamente corrupto. E o verso termina com uma pergunta: El versículo termina con una pregunta. quem o conhecerá? ¿Quién le conocerá? É uma pergunta muito séria, Es una pregunta muy seria, porque está dizendo que nós mesmos porque nos dice que nosotros não mismos conseguimos conhecer o nosso coração. no logramos conocer a nuestro propio corazón. Então, se você ler o verso 10, O sea, al leer el versículo 10, diz: eu, o Senhor, dice, yo, el Señor, eu conheço o coração, yo conozco el corazón, eu provo os pensamentos. yo pruebo los E pensamientos. não é apenas para examinar os nossos No pensamentos. es solamente examinar los pensamientos. Se estamos pensando bem ou se estamos pensando Si mal. estamos pensando bien o si estamos pensando mal. Não, é muito mais do que Es isso. mucho más que eso. É para entrar com a sua Es palavra, para entrar con su palabra, pelo seu espírito, por su espíritu, fazendo essa divisão. y hacer esa división, E então possamos ser homens e mulheres espirituais. para que podamos ser hombres y mujeres espirituales. Por isso o homem espiritual julga todas as Por coisas. eso el hombre espiritual juzga todas las cosas, Discerne todas as coisas. discierne todas las cosas. Mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Él mismo no es discernido por nadie. Esse é o resultado do caminho da cruz. Ese es el resultado del camino de la E cruz. por isso o Senhor colocou Paulo 11 anos Y por eso Dios lo puso a Pablo por 11 años 11 anos em silêncio. en silencio. 3 anos no deserto da Arábia. 3 años en el desierto de la Arabia E mais 8 anos em Tarso. y 8 años más en Tarso. Até que Barnabé foi procurar Saulo lá em Tarso. Hasta que Bernabé fue hasta Tarso buscarlo a Saulo. Capítulo 11 de Atos. Capítulo 11 de Atos. E de Hechos. levou Saulo para Antioquia. Y ahí entonces lo llevó a Antioquía. Depois dos próximos 11 anos, Y los 11 años siguientes, aí Paulo está nas suas viagens missionárias. ahí Pablo los gastó en sus viajes misioneros. Agora sim, pregando, Ahí sí, predicando, escrevendo as suas cartas. escribiendo sus epístolas. Agora havia maturidade espiritual. Entonces había madurez espiritual en E él. finalmente os últimos 11 anos, Y por fin los últimos 11 años derramando-se. derramándose. Como nós falamos de João capítulo 12. Como dijimos en Juan capítulo 12. Maria toma aquele vaso de alabastro, María tomó aquel vaso de alabastro quebra o vaso. y lo rompió. O próprio vaso era precioso. El vaso en sí mismo ya era precioso. O alabastro era muito caro. Y el alabastro dentro de él era muy caro. E também o perfume de nardo puro era El precioso. perfume de nardo puro también muy precioso. E ela toma aquele perfume Entonces tomó el perfume e derrama na cabeça de Jesus. y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ninguém Nadie. pode entender a sua atitude. Nadie podía entender, comprender su actitud. Nenhum dos discípulos. Ninguno de los discípulos. Judas se revolta contra isso. Judas quedó revoltado. Lembra-se o que ele disse? ¿Se acuerda de lo que dijo? Que desperdício. Qué desperdicio. Isso não deveria ser feito. Eso no debía ser hecho. Quanto dinheiro pode ser arrecadado aí? ¿Cuánto dinero podríamos recaudar o recoger? E quanta obra ¿Y pode ser cuánta feita? obra podría haber sido hecha? Mas aquele perfume foi derramado sobre a cabeça Pero de aquel Jesus. perfume fue derramado sobre la cabeza del Señor. E veja o que o Senhor Jesus disse. Y vea lo que dijo el Señor. Onde o evangelho for pregado, Donde quiera que este evangelio sea predicado por todo mundo, por todo el mundo, será contado o que ela fez, será contada la historia de lo que ella hizo para memória sua. para su memoria. Você percebe o que essas palavras significam, irmãos? ¿Entiende lo que significan esas palabras, hermano? O nosso supremo chamamento celestial Nuestro supremo llamamiento celestial é para nos derramarmos Es para o Senhor Jesus. para que nos derramemos a los pies para el Señor Jesús. Não é nem mesmo para sermos cooperadores de Deus. No es siquiera para sermos también cooperadores con Él. Essa cooperação
cooperação é uma consequência. La cooperación tiene que ser una consecuencia. Se nós tocamos a Deus, Si tocamos a Dios, então podemos tocar a obra de Deus. entonces podemos tocar la obra de Dios. Nosso irmão também nos lembrou pela manhã de Ezequiel 44. Nuestro hermano nos hizo acordar esta mañana de Ezequiel capítulo A 44. fidelidade dos filhos de Zadok. La fidelidad de los hijos de Eles Sadoc. puderam se achegar, o Senhor diz, à minha mesa, Ellos pudieron llegarse a su mesa, ao meu a santuário, mi santuario, para dice el me Señor, servir. para servirme a mí. Veja esses pronomes pessoais aí, Observe que son pronombres personales, se referindo ao próprio Senhor. refiriéndose al propio Señor. Mas ainda há algo naquele texto. Pero hay algo más en aquel O texto. que aconteceu com os outros levitas? ¿Qué le pasó a los otros levitas? Se você estudar aquele texto, Si usted estudia ese texto, você vai ver que eles receberam uma condenação terrível. verá que recibieron una condenación terrible. Por quê? ¿Por qué? Eles poderiam continuar servindo na casa de Deus, Porque podrían continuar sirviendo en la casa de Dios, como porteiros na casa, como porteros en la casa, ministros na casa, ministros en la casa, mas não ministros do Senhor. pero no ministros para el Señor, del Señor. Essa é uma terrível condenação. Es una condenación terrible. Tocar a casa de Deus Tocar la casa de Dios sem tocar o próprio Deus. sin tocar a Dios mismo. Sermos servos da casa Ser siervos de la casa e não sermos servos do Senhor. sin ser siervos del Señor. Precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, De quem nós somos servos? ¿de quiénes somos siervos? Quem tem cativado a nossa visão? ¿Quién ha cautivado nuestro corazón? Não há obra de Deus, No la obra de Dios. não há igreja de Deus, No hay ni obra ni iglesia de Dios se não houver prisioneiros de Cristo Jesus. si no hay prisioneros de Cristo Jesús. Aqueles que têm as orelhas furadas. Aquellos que tienen las orejas O que perforadas. significam essas orelhas furadas? ¿Qué significan las orejas perforadas? Escravo voluntário por amor. Es un esclavo voluntario por amor. Ele tinha direito à liberdade. Él tenía derecho a la libertad. Ele já serviu 6 anos. Ya había servido por 6 años. Agora a lei diz que ele pode ser liberto. Entonces la ley decía que él podía irse. Se ele não quisesse ir, Ahora, si no quisiera irse, ele teria que dar um testemunho. él tenía que dar un testimonio. Êxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. O que está escrito lá? ¿Qué dice allí? Qual era o testemunho desse servo? ¿Cuál era el testimonio de ese siervo? Eu amo o meu Senhor, Yo amo a mi Señor, a minha mulher a mi mujer e os meus filhos. y a mis hijos. Eu não quero Yo no quiero sair livre. salir y ser libre. Esse era o testemunho do servo. Es el testimonio del A siervo. liberdade estava na sua mão. Él tenía la libertad en las manos, Ele toma sua liberdade, pero él toma su libertad então entrega ao seu Senhor. y se la entrega de vuelta al Señor. Faça com a minha Y liberdade le dice, como si le dijera, haga con mi libertad o que queres fazer. lo que tú quieras hacer. Porque o nosso cativeiro Porque nuestra cautividad somos nós mesmos. somos nosotros mismos. E a nossa liberdade Y nuestra libertad é sermos escravos do Senhor Jesus. es sermos cautivos del Señor Jesucristo. Por isso Paulo inicia o capítulo 4. Por eso Pablo inicia el capítulo 4. Eu, o prisioneiro no Senhor. Yo, prisionero en el Señor. Que expressão Qué maravilhosa. expresión maravillosa. Então a obra de Deus e a igreja de Deus La obra de Dios y la iglesia de Dios dependem dos prisioneiros do Senhor. dependen de los prisioneros del Señor. Que o Senhor nos conceda clareza sobre esse Que el assunto. Señor nos dé claridad en este asunto. E como esses prisioneiros são formados? ¿Cómo se forman esos cautivos? Pelo caminho da cruz. Por el camino de la cruz. Veremos mais detalhes sobre isso em outro tempo. Veremos más detalles sobre eso en otra oportunidad. Vamos seguir com a visão de Paulo, Vamos a continuar con la visión de Pablo, que esse é o nosso tema de hoje. que es de hecho el tema nuestro de Vamos hoy. abrir em Efésios capítulo 2. Vamos a abrir entonces en Efesios capítulo 2. Epístola de Pablo a los Efesios capítulo 2. Vamos ler o versículo 10 e o versículo 15. Efésios 2. Efesios 2, leeremos el versículo 10 y también el 15. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. E o capítulo 4, verso 24. Y en el capítulo 4, el versículo 24, Efesios 4, 24.
y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Se você ler essa epístola com atenção, Si usted lee esa epístola con atención, somente 2 vezes aparece a palavra novo homem. por 2 veces solo aparece la palabra nuevo hombre. E só por 3 vezes a palavra criados. Y solamente por 3 veces la palabra creados. E as suas conjugações. Y claro, sus conjugaciones. Nós já lemos aí os 3 versos. Ya leímos los 3 versículos. Então vamos lembrar primeiro, novamente, de Efésios 2:10. Entonces vamos a acordarnos de Efesios 2:10. A parte final do verso. La segunda Ou parte del versículo. inicial do verso. La parte inicial, perdón. Somos feitura dele, criados. Somos hechura suya, creados. Essa feitura Esa hechura foi criada pelo Senhor. fue creada por el Señor. Versículo 15, Versículo 15, parte final. la segunda Para parte. que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Então aí se colocamos esses 2 versos emparelhados, Entonces, si colocamos estos 2 versículos lado a lado, uma primeira coisa já vai ficar clara. ya vemos claramente una cosa. O novo homem El nuevo hombre e a feitura y la hechura são a mesma coisa. son lo mismo, Porque essa feitura porque la hechura foi criada em Cristo Jesus. fue creada en Cristo Jesús. Verso 10. Versículo 10. E esse novo homem Y el nuevo hombre foi criado em Cristo Jesus. fue creado en Cristo Jesús. Esse é o verso 15. Ese es el versículo 15. Não há 2 coisas criadas em Cristo No Jesus. son 2 cosas creadas en Cristo Jesús. É uma única coisa. Es una única cosa Que Paulo está chamando com 2 nomes. que Pablo llama con 2 nombres diferentes. Uma feitura criada em Cristo. Una hechura creada en Cristo. Um novo homem criado em Cristo. Por otro lado, un nuevo hombre creado en Cristo. Então, em primeiro lugar, guarde isso. Entonces, guarde eso en primer lugar. Agora, um passo mais. Vamos a dar un paso más. A palavra novo homem aparece aí em Efésios 2:15 Entonces, esa expresión nuevo hombre aparece aquí en Efesios 2:15 e Efésios 4:24. y también en Efesios 4:24. Qual a diferença entre elas? Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? No capítulo 2, verso 15, En el capítulo 2, versículo 15, é a visão do novo homem. tenemos la visión del nuevo O hombre. que é esse novo homem? Lo que es el nuevo hombre. Já vamos falar um pouco sobre ele. Ya hablaremos un poco sobre eso. E no capítulo 4, verso 24, Pero en el capítulo 4:24 é como esse novo homem se revela na prática. es como el nuevo hombre se revela, se manifiesta en la práctica. É ser revestidos do novo homem. Entonces eso significa ser revestidos del nuevo hombre. Então ficou claro isso? ¿Quedó claro eso? No capítulo 2, a visão do novo homem. Capítulo 2 tenemos la visión del nuevo E hombre. no capítulo 4, como que nós nos revestimos desse novo homem. Entonces en el capítulo 4 cómo nos vestimos de ese nuevo hombre. Então primeiro vamos ver o que é esse novo homem. Vamos a ver lo que es ese nuevo hombre. A palavra feitura, usada aqui no verso 10, La palabra hechura que aparece aquí en el versículo 10, nosso querido irmão já nos lembrou nessa manhã, nuestro hermano ya nos lembró esta mañana, é a palavra poema. es la palabra poema. Uma obra-prima de Deus. Es una obra maestra de Dios. Ele cria essa obra em Cristo Jesus. Él crea esa obra en Cristo Jesús. Que obra é essa? ¿Qué obra es esa? É o novo homem. Es el nuevo hombre, Segundo o versículo 15. de acuerdo con el versículo 15. Agora vamos tomar atenção aqui. Ahora, prestemos atención aquí. Esse novo homem Ese nuevo hombre é um homem coletivo, es un hombre colectivo, um homem corporativo. es un hombre corporativo. Então na palavra de Deus, quem mais fala sobre o novo homem pessoal En la palabra de Dios, quien más habla sobre ese nuevo hombre personal é João, es Juan, no seu evangelho. en su evangelio. Quem é o novo homem pessoal? ¿Quién es el nuevo hombre personal? Cristo Jesus. Cristo Jesús. Por que ele é o novo homem pessoal? ¿Por qué Él es el nuevo hombre personal? O evangelho vai nos responder. El evangelio mismo nos responde. No princípio era o En el verbo, principio era el o verbo, verbo estava com Deus, el verbo estaba con o Dios, verbo era Deus, el verbo era Dios, porque ele é o Filho de Deus. porque Él es el Hijo de O Dios. verbo, a palavra de Deus. El verbo, la palabra de Dios. Mas o verbo se fez carne. Pero el verbo se hizo carne, Jesus assumiu, o verbo de Deus assumiu natureza humana. el verbo de Dios asumió la naturaleza humana E essa é a pessoa de Jesus de Nazaré. en la persona de Jesucristo de Nazaret. Ele assumiu tudo que a natureza humana contém. Él asumió toda la naturaleza humana, todo lo que está en ella.
Ele tinha espírito humano. Él tenía un espíritu humano. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Él dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ele tinha alma humana, Él tenía una alma humana, com pensamentos, com sentimentos e com desejos. con pensamientos, sentimientos, afectos y deseos. Ele pode dizer minha vontade. Entonces él decía, mi voluntad, Então ele tem alma. él tenía alma. E ele pôde dizer: Y él también dijo, a minha alma está profundamente angustiada. mi alma está profundamente angustiada. Ele tem uma alma completa Él tiene una alma completa e um corpo humano real. y también un cuerpo humano real. Um corpo me formaste. Un cuerpo me formaste. Então o Senhor Jesus assumiu natureza humana El Señor Jesucristo entonces asumió esa naturaleza humana integralmente. de manera integral. Então João vai nos dizer Y Juan nos dice que ele viveu uma vida humana que él vivió una vida humana tão singular. tan especial, única. Ao mesmo tempo que ele estava na terra, Al mismo tiempo que estaba en la ele tierra, ainda permanecia no céu, él permanecía en el cielo, porque ele é o homem do céu. porque él es el hombre del cielo. Ninguém subiu ao céu, Nadie subió a los cielos, senão aquele que de lá desceu, sino aquel que de los cielos descendió, o Filho do homem, el Hijo del Hombre, que está no céu. que está en los cielos. Você viu o que o Senhor Jesus falou aqui? ¿Percibe lo que el Señor dijo aquí? Ele é o Filho do homem que do céu desceu Él es el Hijo del Hombre que descendió de los cielos e ao mesmo tempo é o Filho do homem que está no céu. y también al mismo tiempo es el Hijo del Hombre que está en los cielos. Por quê? ¿Por qué? Porque ele é Betel, Porque Él es Betel, a escada de Jacó, es aquella escalera de Jacob, aquele que faz a comunhão entre o céu e a terra. aquel que comunica, que hace la comunión entre cielos y tierra. Ele é o homem celestial. Él es el hombre celestial Através dele, y por intermedio de Él, Deus tem novo começo. Dios tiene un comienzo nuevo. Irmão, quanto isso é importante. ¿Cómo es eso importante? 1 Coríntios 15, En 1 Corintios 15, de 45 a 49. de 45 a 49, Por favor, anote esse texto, anote esos versículos para que você leia com cuidado. para que los lea con cuidado. 1 Coríntios 15, Primero los Corintios 15, de 45 a 49. de 45 a 49. Sabe o que é dito lá? ¿Sabe lo que dice allí? Dois títulos maravilhosos sobre o Senhor Jesus. Hay dos títulos maravillosos para el Señor Jesús. O primeiro título, El primer título, ele é o último Adão. Él es el postrer Adán. E em segundo lugar, En segundo lugar, ele é o segundo homem. Él es el segundo hombre. Assim que esse novo homem de Efésios foi criado. Es así que ese nuevo hombre de Efesios fue creado. Por que o Senhor Jesus criou em si mesmo um novo homem? ¿Por qué que fue el Señor Jesús creó en sí mismo un nuevo Em hombre? primeiro lugar, En primer lugar, porque ele é o último Adão. porque Él es el último Adán, el que isso postrer Adán. significa? ¿Qué significa eso? Tudo aquilo que é de Adão. Todo lo que es referente a Adán, lo que es de Adán, O pecado, el pecado, a carne, el o mundo, a vida egocêntrica. la vida egocéntrica, Tudo isso foi colocado junto todo eso fue puesto junto e julgado y juzgado na pessoa do Senhor Jesus, en la persona del Señor Jesucristo na cruz do Calvário, sobre la cruz del Calvario. como um véu sobre ele. Es como si fuese un velo sobre él. Tudo que é do velho homem, Todo lo que es del viejo hombre, o último Adão, el último Adán, foi colocado em juízo por Deus fue colocado sob juicio por Dios sobre o Senhor Jesus. sobre el Señor Jesús. Não no Senhor Jesus. No dentro, en el Señor Jesús. Porque ele não se tornou pecaminoso na cruz. Porque Él no se hizo pecaminoso en la cruz. Ele ainda é o Cordeiro Santo de Deus. Él aún es el Cordero Santo de Dios. Mas ele foi coberto Pero Él fue como que encubierto com peles de serpente. con piel de serpiente. Então ele diz, como Moisés levantou a serpente, Entonces dijo que como Moisés levantó la serpiente o Filho do Homem será levantado. en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Então ali está o Cordeiro de Deus, Ahí encontramos el Cordero de Dios, coberto com essa pele de serpente. encubierto con pieles de O serpiente, pecado, pecado, a carne, la carne, o mundo, el mundo, a vida egocêntrica. la vida egocéntrica. Tudo isso é parte da velha criação. Todo eso hace parte de la vieja creación. Deus toma essa velha criação Yo estoy en esa vieja creación e julga sobre Cristo. y tomó esa vieja creación. E coloca sobre Cristo Dios Padre lo puso sobre Cristo como um manto de trevas. como un manto de tinieblas. Então o que o pai tem que fazer? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Padre? Virar o seu rosto. Tiene que tornar su rostro. E o que o filho diz? ¿Y qué dice el Hijo? Oh meu Deus,
Dios mío, Oh, meu Deus, Dios mío, por que me desamparaste? ¿por qué me desamparaste? Ele ainda é o Cordeiro Santo, Él aún era el Cordero Santo, mas ele está sendo colocado na cruz, pero fue colocado sobre la cruz, debaixo de um manto de trevas. debajo de un manto de tinieblas. Deus é luz, Dios es luz, não há nele treva nenhuma. y en Él no hay ninguna tiniebla. Mas agora o Senhor Jesus recebe o nosso juízo, Pero el Señor Jesucristo recibió nuestro porque juicio, ele é o último Adão. porque Él es el postrer Adán, Que coisa maravilhosa. Que coisa é essa, maravilhosa. irmãos. O último Adão. el último Adán. Então ele sofre na cruz. Él sufrió sobre la cruz Ele sofre uma separação. y sufrió una separación. Ele não sabe o que é separação. Él nunca supo lo que era separación. Nunca se separou do Pai. Nunca se había separado A del Padre. glória do Senhor Jesus La gloria del Señor é Jesús ver Cristo a face do Pai. era siempre ver el rostro del Padre. Há duas coisas que governaram a vida de Jesus: Dos cosas gobernaron la vida del a Señor Jesús: vontade do Pai la voluntad del e Padre a face do Pai. y el rostro del Padre. Ele nunca deixou de fazer a vontade do Pai. Nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. João capítulo 4, Juan capítulo 4, verso 34. versículo 34. Minha comida Mi comida é fazer a vontade daquele que me enviou. es hacer la voluntad de aquel que me envió. Ele não falhou em fazer a vontade Y do Él Pai. nunca falló en hacer la voluntad, en cumplir la voluntad del Padre. Mas havia algo aqui. Pero había una otra cosa, Ver a face do y Pai. eso era ver el rostro del Padre. Fazer a vontade do Pai Hacer la voluntad del Padre era a coisa mais essencial para Jesus. era el asunto más esencial en la vida de Jesús. Ele diz que era sua comida. Era su comida. Não vivemos sem comida. Nosotros nos vivimos sin comer. Jesus não vivia sem fazer a vontade do El Pai. Señor así tampoco vivía sin hacer la voluntad del Padre. Mas há algo que acompanhava aqui. Pero hay otra cosa que lo acompañaba. Era a glória da face do Pai. Era la gloria de contemplar la faz, el Ele rostro del Padre. sempre viu a face do Él Pai. siempre vio el rostro del Padre. Desde que ele é o verbo pré-encarnado. Desde que Él era el verbo preencarnado. É o verbo que está com Deus. Era el verbo con Dios. Com Deus. Com Deus. Gravitando em torno do Pai. Moviéndose, gravitando en torno de Dios. Sempre contemplando a face do Pai. Siempre mirándole el rostro al Padre. Assim como o Pai, a face do Filho. Así como el Padre siempre mirando el rostro del Hijo. Essa é a Trindade. Esa es la Trinidad. Então, quando o verbo se fez carne, Entonces, cuando el verbo se hizo carne, ele prosseguiu vendo a face do Él Pai. continuó a verle el rostro del Padre. Nunca houve nenhuma treva. Y nunca hubo tinieblas. Nunca houve nenhum impedimento. Nunca hubo un impedimento. Ele podia suportar a traição de Judas. Él podía soportar la traición de Judas Ele podia suportar a negação de Pedro. y la negación de Pedro O también, abandono de todos. el abandono de todos. Mas ele não perderia de vista a face do Pero Pai. él no perdería de vista el rostro del Padre. Isso governava a sua vida. Eso gobernaba su vida. Esse era o seu alento. Ese era su aliento. Essas duas coisas andando juntas. Esas dos cosas andaban siempre juntas, Fazendo a vontade do Pai. haciendo la voluntad del Padre E vendo a face do y Pai. contemplando el rostro del Padre. Agora ele vai ao Getsemane. Pero fue el Getsemaní. O que acontece no ¿Y Getsemane? qué ocurrió allí en el Getsemaní? Agora o Senhor Jesus vê. El Señor Jesucristo ve Para que ele prossiga fazendo a vontade do que Pai. para que Él pudiera continuar haciendo la voluntad del Padre, Algo teria que acontecer. algo aquí tendría que ocurrir. Ele teria que perder de vista a face. Él tenía que perder de vista el rostro del Padre. E isso era insuportável para ele. Y eso le era insoportable. Então no Getsemane, En el Getsemaní ele dobra os seus joelhos se puso de rodillas e ele diz: Abba, Pai. y dijo, Abba, Padre. Essa palavra significa meu papai, Dice, papá, meu paizinho. papacito, Se possível for, si fuera posible, passe de mim esse cálice. pasa de mí esta copa. O que é esse cálice? ¿Qué es la copa? Perder a comunhão com Deus. Perder la comunión con Dios. Perder de vista a face do Pai. Perder de vista el rostro del Padre. Se possível, passa de mim esse Si cálice. posible, pase de mí esta copa, Mas não seja feita a minha vontade. pero no sea hecha mi voluntad. Mais uma vez. Una vez más. Porque isso governava a sua vida. Porque eso le gobernaba la vida. Não a minha vontade. No mi A voluntad. vontade dele era santa. La voluntad de él era santa. Era perfeita. Era perfecta. Ainda assim, Y así todo. ele negou a sua vontade. Él negó su A voluntad. nossa vontade é corrompida. Nuestra voluntad es corrupta. Nossa vontade é má. Es mala. Quanto precisamos negar a nossa Y entonces, vontade? ¿cuánto necesitamos negar nuestra voluntad? Então o Senhor Jesus diz: não a minha vontade, Entonces el Señor Jesucristo dijo no para su voluntad. mas sim, Pai, a tua Y vontade. sí, Padre, tu E voluntad. qual era a vontade do Pai? ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Era conduzir
muitos filhos era conducir a muchos hijos à glória, hasta la gloria, para contemplar a face do para Pai. contemplar el rostro del Padre. Mas para que isso acontecesse, Pero para que eso fuera posible, preço muito alto. era necesario pagar un precio muy alto. Esse preço deveria ser pago. Y ese precio tenía que ser pagado. Aquele que nunca perdeu de vista a face do Aquel seu que Pai, nunca había perdido de vista el rostro de su Padre, agora perderia de vista ahora lo perdería de vista. essa face. Esa faz, ese Então, rostro. amados irmãos, Amados hermanos, nós nunca entenderemos nunca o entenderemos que o Senhor Jesus disse na cruz. lo que el Señor Jesucristo dijo sobre la cruz. Eloi, Eloi, Eloí, Eloí, meu Deus, Dios mío, meu Deus, Dios mío, por que me desamparaste? ¿por qué me desamparaste? E esse então é a semeadura da igreja. Esa es la sembradura de la iglesia. O Filho de Deus, El Hijo de Dios, separado de Deus, que fue separado de Dios, para que aqueles que nunca viram a glória para que aquellos que nunca habían visto la gloria pudessem ser levados à glória. pudieran ser llevados a la A gloria. glória de ver a face do La Pai. gloria de ver, de contemplar el rostro del Padre. Como és tu, Pai, em mim, Así como tú eres Padre en mí e sou eu em y ti, yo soy en ti, sejam eles sean ellos em nós. en nosotros. Esse é o significado do Getsemane. Ese es el significado del Getsemaní. Por isso ele diz: minha alma está perturbada. Por eso él dijo, mi alma está angustiada, Até perturbada, a morte. hasta la muerte. E ele soou gotas como de sangue. Y él sudó gotas como de Os sangre. médicos vão nos dizer Los médicos ya nos dicen que só há uma possibilidade de se soar gotas de sangue: que solo hay una posibilidad de sudar sangre, uma extrema agonia, una agonía extrema. onde aqueles vasos mais pequenos, Entonces, donde las venitas más pequeñas, aqueles capilares, los capilares, eles se dilatam esos se dilatan, de uma extrema agonia. causados por esa extrema agonía. Então, aquele suor vermelho, Entonces es como un sudor rojo, gotas como de sangue, gotas como de sangre, agonia da separação. la agonía de la separación. Graças ao Senhor. Gracias a Dios. Conduzindo muitos filhos Conduciendo muchos hijos à glória. a la gloria. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3:23. Todos pecaram Todos pecaron e carecem, y carecen, necessitam, necesitan, porque eles foram destituídos porque no lo tenían, fueron destituidos da glória de de Deus. la gloria de Dios. Então, quando o soldado rasga aquele lado com uma lança, Cuando el soldado le abrió el costado al Señor con la o lanza, que isso significa? ¿qué significa eso? Hebreus 10:19. Hebreos 10:19. Temos intrepidez Teniendo libertad, para osadía, entrar no Santo dos Santos, para entrar en el santísimo lugar, pelo sangue de Jesus, por la sangre de Jesús, pelo novo, por el nuevo, porque não havia antes, que no había antes. é um novo, Es nuevo, mas é um vivo, pero es vivo, vivo un caminho camino vivo para habitarmos o Santíssimo. para habitar en el santísimo lugar. Esse é o caminho da vida de união com Deus. Es el camino de la vida de unión con Dios. Então João vai nos falar desse novo homem pessoal. Juan habla de ese hombre personal, el Mas- nuevo hombre personal. Mas é Paulo Pero es Pablo quem mais fala sobre o novo homem que corporativo. nos habla más del nuevo hombre corporativo. Então vamos passar de um para outro. Vamos a pasar de uno para el otro. A visão de Paulo, La visión de o Pablo nosso chamamento celestial, es nuestro llamamiento celestial. como falamos ontem, Como dijimos ayer, é que nós somos o corpo de Cristo somos el cuerpo de e Cristo, membros uns dos outros. miembros unos de los Mas otros. como isso aconteceu? Pero ¿cómo eso puede ocurrir? Como já falamos, Como ya dijimos, Deus toma o seu único grão, Dios tomó su único grano, unigênito. unigénito. Deus, o Pai, tem só um grão, El Padre, Dios el Padre tiene apenas un grano, em quem Ele tem todo o seu prazer. en quien tiene todo su placer, su complacencia. Mas Ele tem um desejo. Pero Él tiene un deseo. Ele quer outros filhos, Él quiere otros hijos más. mas outros filhos parecidos com seu Pero filho, quiere otros hijos parecidos a este, que tenham a vida do seu próprio que filho, tengan la vida de su propio hijo, que tenham a mente do seu próprio que filho, tengan la mente de su os propio hijo, desejos do seu próprio los filho, deseos de su propio os hijo, sentimentos do seu próprio los filho, sentimientos de su propio hijo e até mesmo a aparência externa do seu próprio y hasta filho. mismo la apariencia externa de su propio hijo. E foi isso que ele fez. Fue así que lo hizo. Quando ele toma esse grão Cuando Él tomó aquel grano, e o grão de trigo cai na terra, el grano de trigo cayó sobre la tierra. encarnação,
encarnación. O verbo se fez carne. El verbo se hizo O grão carne. de trigo caiu na terra. El grano de trigo cayó sobre la tierra. Não para expulsar demônios. No para expulsar los Não demonios, para curar enfermos. no para curar los Não para enfermos, multiplicar pães. no para multiplicar los Ele panes. poderia fazer tudo isso. Podía haber hecho todo eso. E nós iríamos continuar alienados de Y Deus. nosotros continuaríamos separados de Dios. Então o grão de trigo caiu na terra Pero- para morrer. Pero el grano de trigo cayó en tierra para morir. 7 vezes Lucas registra En Lucas, por 7 veces está registrado que Jesus ia caminhando para Jerusalém, que Jesús caminaba hacia Jerusalén, que ele tinha uma intrépida resolução que había resuelto intrépidamente de ir para Jerusalém. ir hasta Jerusalén. E ninguém poderia entrar no seu Y caminho. nadie podía oponerse, colocarse en su camino. Quando Pedro se colocou no seu caminho, Cuando Pedro se puso en su camino, ele disse: "Você é para mim uma pedra de le tropeço." dijo, tú eres para mí una piedra de tropezo. Porque Pedro queria tirar a cruz Porque Pedro quería sacarle la cruz, da visão e do propósito de Jesus. retirar la cruz de la visión del propósito del Señor Então Jesús. afasta-te de mim, Satanás. Entonces él dijo, afástate de mí, O Satanás. Senhor Jesus andou no caminho da cruz. El Señor Jesucristo anduvo por el camino de la cruz. Por isso nós lemos ontem Mateus 16. Por eso leímos ayer Mateo 16. Se alguém quer vir após mim, Si alguien quiere vir en pos de a mí, si mesmo se negue. niéguese a sí mismo, Tome a sua cruz. tome su cruz. Porque esse é o único caminho para a glória. Es el único camino hacia la É gloria. o único caminho para a edificação da Es igreja. el único camino para la edificación de la iglesia. Para que Cristo seja formado em nós. Para que Cristo sea formado en nosotros. Então o Pai toma esse grão, Entonces el Padre tomó el grano, o Senhor Jesus morreu, el Señor Jesucristo murió, ele se entregou, Él se entregó, mas ele não retomou sua vida. pero Él no la tomó de vuelta. Ele se mantém submisso, Él se mantuvo sumiso, inclusive no túmulo. inclusive en el túmulo. Ele não se ressuscitou. Él no se resucitó. Ele foi ressuscitado Él fue resucitado pela glória do Pai. por la gloria del Padre. Por que ele foi ressuscitado? ¿Por qué fue resucitado? Atos capítulo 2 vai nos dizer. En Hechos capítulo 2 nos dice, Pedro cita o Salmo 16, Pedro cita el Salmo 16. que ele rompeu os grilhões, as cadeias da morte. Él rompió las cadenas de muerte. Era impossível que ele fosse retido por ela, Era imposible que la muerte lo sosteniera, porque ele é o grão santo de Deus. porque Él era aquel grano santo de O Dios. salário do pecado é a morte. El salario del pecado es muerte. Jesus entra na morte, Jesús entró en la muerte, mas não tem pecado. pero Él no tenía pecado. Então o que acontece aqui? Entonces, ¿qué ocurrió? A morte não tem direitos sobre ele. La muerte no tenía ningún derecho sobre Él. Quando Jesus entra na morte, Cuando Jesús entró en la muerte, ele é como um estranho no ninho. era como un extraño en el nido. Entra na morte. Él entró así en la muerte, Aquele que é o santo de Deus. aquel santo de Dios. Ele não tem dívida para com o Él no pecado. tenía ninguna deuda para pagar. Então qual o resultado? ¿Cuál fue el resultado? Ele destrói a morte. Él destruyó a la muerte. Então Paulo escreve para Timóteo. Entonces Pablo escribió a Timoteo, Ele destruiu a morte Él destruyó la muerte e trouxe a luz y trajo la luz, a vida la vida e a imortalidade y la inmortalidad por meio do Evangelho. por intermedio del Então Evangelio. Deus ressuscitou a Cristo Dios resucitó a Cristo e o colocou na posição mais alta. y lo puso en la posición más alta. Exaltado, pois, à destra de Deus. Exaltado pues a la diestra de Dios. Recebeu do Pai a promessa do Él Espírito. recibió del Padre la promesa del Espíritu. Preste atenção. Preste atención. Esse é o novo homem da nova criação. Ese es el nuevo hombre de la nueva creación. Jesus Cristo, cabeça. Jesucristo, la cabeza. Colocado na posição mais alta. Puesto en la posición más alta. Recebe algo. Él recibió algo. A promessa do Espírito. Ese algo es la promesa del Espíritu Santo. Porque a promessa do Espírito Porque la promesa del Espíritu contém toda a esperança do Velho Testamento. contiene toda la esperanza del Antiguo Testamento. Tudo que Deus prometeu Todo lo que Dios había prometido está no Espírito Santo. estaba en el Espíritu Santo. Então o Senhor Jesus recebe a promessa do Espírito. Entonces el Señor Jesucristo recibió la promesa del Espíritu. Você lembra que Pedro cita Joel capítulo 2? Acuérdese que Pedro cita Joel capítulo 2. Derramarei o meu Espírito. Derramaré mi Espíritu. Então quando ele recebe essa promessa, Cuando él recibió la promesa, o Salmo 133 está se cumprindo. el Salmo 133 se cumplió. Agora o novo homem da nova criação, Ahora el nuevo hombre de la nueva ele creación, vai ser trazido à existência. él fue traído a la existencia. Por quê?
¿Por qué? Porque o Senhor Jesus, Porque el Señor Jesús, o novo homem pessoal, el nuevo hombre personal, que é Ele mesmo, que es Él propio, Él mismo, ele foi feito cabeça Él fue hecho cabeza de um homem maior, de un hombre mayor, que é um homem coletivo, que es un hombre é colectivo, um homem es corporativo, un hombre corporativo, é um homem que tem muitos membros. es un hombre que tiene muchos miembros. Como ele pode ser unido com esse corpo? ¿Cómo puede estar unido a ese cuerpo? Pela habitação do Espírito Santo. Por la habitación del Espíritu Santo. Então ele recebe do Pai a promessa do Espírito. Entonces Él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Atos 2:33. Hechos 2:33. E ele derrama. Y Él lo derramó. Derrama isto que vedes e ouvis. Derramó esto que hoy ves y oís. Então nós temos ali 120 pessoas Ahí estaban 120 que personas recebem o Espírito que Santo. reciben el Espíritu Santo. É como um candeeiro. Es como un candelabro. Candeleiro. Candelero. De 120 De lâmpadas 120 lamparitas. apagadas. Estaban apagadas. Quando o Espírito Santo desce, Pero cuando el Espíritu Santo vino, uma língua de fogo una lengua de fuego sobre cada deles. apareció sobre cada uno de O que ellos. significa isso? ¿Qué significa eso? O Senhor Jesus, El Señor Jesús, desde o trono, desde el trono, ele está acendendo o seu candeeiro na terra. como estuviera prendiendo, ascendiendo el candelero de Él sobre la tierra. 120 lâmpadas. 120 lámparas. Agora habitados pelo Espírito Allí Santo. ahora estaban habitados por el Espíritu Santo. Então o que é o livro de Atos? ¿Qué es el libro de Hechos? São os atos do Senhor Jesus glorificado Son los hechos del Señor Jesús glorificado pelo Espírito Santo por el Espíritu Santo, através da igreja. por intermedio de la iglesia. Esses são os atos. Esos son los hechos. Esse é o novo homem Ese es el nuevo de hombre, uma nova de criação. una nueva creación. Então Paulo pode dizer assim, Entonces Pablo pudo decir, 2 Coríntios 5:17. 2 Corintios 5:17, Se alguém si alguien está em Cristo, está en Cristo, é uma nova criação. es una nueva Uma creación, nova criação. una nueva creación. Porque Jesus é o último Adão. Porque Jesús es el Adán postrero, Mas el ele é o último Adán, segundo homem. pero también es el segundo hombre. Nele Deus começou de novo. En él Dios empezó nuevamente. Não é uma reforma. No es una É reforma, um novo princípio. es un nuevo principio. Então aquele que é unido a Cristo, Aquel que se une a Cristo, aquele que crê em Cristo, aquel que cree en Cristo, é uma nova criação. es nueva creación. Coisas velhas já passaram. Lo viejo, lo antiguo ya pasó. Eis que tudo se fez novo. Todo se ha hecho nuevo. Essa é a feitura de Atos 2:10. Esa es la hechura de Efesios 2:10. De Efésios 2:10. Então, irmãos, ela não é maravilhosa? ¿No es maravilloso eso? Por isso Paulo usa a palavra poema. Por eso es que Pablo usa la palabra poema. Existe algum poema mais maravilhoso que esse? ¿Puede existir algún poema más maravilloso que ese? Deus toma o seu filho Dios toma su propio e hijo faz do seu filho o cabeça y hace de su hijo la cabeza de uma nova criação de una nueva creación. e coloca esses que foram chamados por ele. Y aquellos que han sido llamados por él los pone Ele coloca em uma união tão vital com y ele los pone en unión vital con él. que quem toca neles, toca nele. De manera que quien toca en ellos, toca en él. Eu sou Jesus, Yo soy Jesús, a quem tu persegues. a quien tú persigues. Esse é o novo homem da nova Es criação. el nuevo hombre de la nueva creación. E foi isso que Paulo viu. Y fue eso lo que vio Pablo. E o Espírito Santo foi amadurecendo o seu El entendimento Espíritu Santo amadureció su entendimiento até que ele escreveu Efésios, hasta el punto en que escribió Efesios, já no final da sua vida, ya al final de su vida, falando então sobre esse novo homem. en que habla de ese nuevo hombre. Agora vamos terminar com um ponto, Vamos a terminar con un punto, rapidamente. rápidamente. Como esse novo homem é formado em nós? ¿Cómo puede ser que ese nuevo hombre sea formado en nosotros? Vamos fazer um resumo rápido. Vamos a hacer un resumen rápido. Só temos 5 minutos. Tenemos 5 minutos más. Efésios 4, Efesios 4, de 20 a 24. de 20 a 24. Por favor, abra esse texto, mas não vamos ler. No lo vamos a leer, pero ábralo. Abra esse texto. Abre ese texto. Efésios 4, Efésios 20 4. a 24. De 20 a 24. Vamos resumir o que está escrito aí. Vamos a resumir lo que está escrito aquí. Paulo fala que nós viemos de uma vida antiga, Pablo dice que nos venimos de la vida antigua. estávamos entenebrecidos. Vamos continuando sem o som mesmo. Vamos a continuar sin el sonido, sin el equipo. Então, nós éramos entenebrecidos. Estábamos en tinieblas. Então, Deus tomou-nos como seus elementos.
y el Señor nos tomó como sus elementos para fazer uma nova criação. para hacer una nueva creación. Como ela vai ser feita na prática, Ahora, ¿cómo eso se realiza en la práctica? na experiência? En la experiencia. Veja que texto precioso esse. Mire qué texto precioso este. Em primeiro lugar, En primer lugar, nós somos matriculados na escola de Cristo. somos matriculados en la escuela de Que Cristo. escola maravilhosa. Qué escuela Nós maravillosa. não escolhemos entrar nessa escola. Nosotros no elegimos entrar en esa escuela, Deus nos chamou para essa pero Dios escola. nos ha llamado para entrar en la E escuela. Ele fez a nossa inscrição. Entonces Él nos apuntó. E nós somos discípulos dessa escola de Cristo. Somos discípulos en esa escuela de Cristo. O que acontece nessa ¿Y escola? qué ocurre en esa escuela? Depois você leia o texto Después usted lee el texto e você vai chegar a essas conclusões. y usted llegará a la misma conclusión. Essa é uma escola maravilhosa. Es una escuela maravillosa. Em primeiro En lugar, primer lugar, o mestre el maestro é Cristo mesmo. es el propio Cristo. Porque Paulo diz: Pablo dice, vocês têm ouvido a Cristo. ustedes tienen oído a Cristo, Fue- han oído a Cristo. Foi Paulo que pregou para os Efésios. Fue Pablo que les predicó a los Efesios. Mas Paulo disse para os Efésios: Pero Pablo le dijo a los Efesios, vocês ouviram Cristo ustedes, vosotros han oído a Cristo através de por Paulo. intermedio de Mas Pablo. era Cristo mesmo. Era el propio Cristo, Porque Ele é o mestre. porque Él es el maestro. Ele é que nos ensina. Él es el que nos É aos pés enseña. dele que nós estamos. Estamos a sus pies. Então eles ouviram Cristo. Entonces escucharon a Cristo. Cristo é o mestre. Cristo es el maestro. Segundo lugar, En segundo lugar, Cristo é a matéria, o ensinamento. Cristo es el asunto, la enseñanza. Porque o verso 20 diz assim: Porque el versículo 20 dice, pode ler. mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Não haveis aprendido Cristo. No habéis aprendido Cristo. Você pode retirar esse A daí. Puede retirar el A. Esse A não está no texto original. No existe el A en el texto original. Porque não é aprender sobre Cristo, No es aprender respecto a Cristo, é aprender Cristo. pero es aprender Cristo. Que frase maravilhosa, Qué irmão. frase maravillosa. Cristo é o próprio ensinamento. Cristo, Él mismo es la enseñanza. Como nós sabemos disso? ¿Cómo sabemos de eso? Ele disse assim: Él dice, as palavras que eu vos tenho dito las palabras que yo les tengo dicho, são eu mesmo, soy yo mismo. são espírito Son e são espíritu vida. y son vida. Então essa é a escola de Cristo. Esa es la escuela de Cristo. Ele é a mensagem. Él es el mensaje. Ele se dá a nós Él se da a nosotros através das suas por palavras. intermedio de sus palabras. E por último, Y al final, Cristo é a sala de aula. Cristo también es la clase. Que coisa maravilhosa é essa? Qué cosa maravillosa. Como sabemos que ele é esse ambiente? ¿Cómo sabemos que Él es el ambiente? Porque Paulo diz assim: Porque Pablo dice, nele En él. fostes instruídos. fuestes instruidos. Em ele En Él fostes instruídos. fuistes instruidos. Essa é a escola de Cristo. Esa es la escuela de O que Cristo. nós precisamos para estar na escola de ¿Qué Cristo? necesitamos para estar en la escuela de Em Cristo? primeiro lugar, En primer lugar, precisamos da presença de Cristo mesmo. necesitamos de la presencia de Cristo. Se Cristo não nos fala, Si Cristo no nos se habla, Cristo não está si aqui, Cristo no está aquí, então não há escola de entonces Cristo. no hay escuela de Cristo. Cristo é o mestre. Cristo es el O que maestro. mais precisamos? ¿Qué más As necesitamos? palavras de Cristo. Necesitamos las palabras de Não Cristo. são palavras eloquentes, No son palabras elocuentes, palavras de sabedoria humana, Palavras de sabedoria palavras de humana, filosofia, de filosofia, palavras de psicologia. palavras de psicologia. Precisamos das palavras de Cristo necesitamos de las palabras de e Cristo. precisamos de uma atmosfera Y espiritual también necesitamos de una atmósfera espiritual para que nele Para- sejamos instruídos. para que en Él seamos instruidos, Qual é o enseñados. segredo para isso? ¿Cuál es el secreto para eso? Para nós sermos instruídos em Cristo. Para que seamos instruidos en Cristo. Há um segredo aqui. Hay un secreto. Não entristeçais o Espírito. No debemos entristecer al Espíritu Santo. Se o Espírito Santo está entristecido nas nossas vidas e em nosso meio, Si el Espíritu Santo está triste en nuestra vida y en nuestro convivio, nós não podemos nos reunir em Cristo. no podemos reunirnos en Cristo. Vamos reunir neste lugar, Podemos nos reunir en este lugar, vamos ver uns aos outros, nos veremos unos a los mas otros, não temos a atmosfera pero necessária, no tendremos la atmósfera necesaria, que é Cristo mesmo, que es el propio Cristo, para que nele para que en Él nós sejamos instruídos. seamos enseñados, instruidos. Sabe qual é a diferença em ser instruído nele ou não? ¿Sabe cuál es la diferencia en ser instruido en Él y no? Se nós estamos nele, Si estamos en Él, se o Espírito Santo está sendo honrado nas nossas si el vidas, Espíritu Santo está siendo honrado en nuestras vidas, então a palavra de Deus faz o trabalho em nós. entonces la palabra de Dios hace una obra en nosotros. Qual obra? ¿Qué obra es esa? Está aí nesse texto. Ahí está en el texto. Vai nos despojar de um velho homem Nos desviste del viejo hombre
Verso 22. Versículo 22. Verso El 23. versículo 23. Vai renovar o espírito do nosso entendimento. Renovará el espíritu de nuestro entendimiento. E o verso Y 24. en el versículo 24 Vai nos revestir do novo homem. nos va a vestir del nuevo hombre. O novo homem já é uma realidade espiritual El nuevo hombre ya es una realidad espiritual em Cristo, en Cristo, mas tem que ser uma realidade na experiência, pero tiene que tornarse una realidad en la experiencia para nós nos revestirmos do novo para homem. que podamos vestirnos de ese nuevo hombre. Então precisamos da escola de Cristo, Entonces necesitamos de la escuela de Cristo para que possamos ser revestidos. para que sermos vestidos. Esse é o processo na escola de Cristo. Ese es el proceso en la escuela de Cristo. Graças ao Senhor por essa escola. Gracias a Dios por esa escuela. Todos que cremos no Senhor estamos nela. Todos los que creemos en el Señor, ahí estamos en esa escuela. Que o Senhor continue falando aos nossos Que el Señor corações. continúe a hablarnos al corazón. Esse é o chamamento celestial, Ese es el llamamiento na celestial, visão de Paulo. según la visión de Pablo. Novo homem, Es un nuevo de uma hombre, nova criação. de una nueva creación. Ele é o último Adão. Él es el postrer Adán, Ele é o segundo homem. es el segundo hombre. Então, pela igreja, Por la iglesia, a multiforme sabedoria de la Deus multiforme sabiduría de Dios será conhecida será conocida agora ahora de principados e de potestades principados y potestades nos lugares celestiais. en los lugares celestiales. Essa é a escola de Cristo. Esa es la escuela de Cristo. Graças ao Senhor. Gracias a Que Ele Dios. continue falando aos nossos Que Él corações. continúe hablando en nuestro corazón. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Pai, Querido Padre, te agradecemos em nome de Jesus te agradecemos en el nombre de Jesús pela tua misericórdia e fidelidade para conosco. por tu misericordia y fidelidad para con Nós nosotros. somos teus. Somos tuyos. Estamos na tua escola. Estamos en tu escuela. Continua usando tua palavra em nós, Continúa usando tu palabra en nosotros. despindo-nos do velho homem Sacando la ropa del viejo hombre e vestindo-nos do novo homem. y vistiéndonos del nuevo hombre. Nós te pedimos, Te pedimos em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Amém. Amén.